Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 7 e o nosso tema é José, fé em meio às injustiças. E o nosso texto áureo diz assim: e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Gênesis 39, 2. E a nossa verdade prática diz assim: no enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável, ou seja, nós temos que ter sabedoria em meio às situações difíceis das nossas vidas. Então José, nós vemos, meus irmãos, todos nós conhecemos a passagem de José e nós percebemos que ele teve muita sabedoria e muita paciência. Ele foi um homem abençoadíssimo por Deus e nós vemos que através dele, irmãos, Deus trouxe muitas bênçãos para sua própria família. Aquilo que José achou que de repente poderia dar errado, deu certo. Enquanto às vezes a gente também não pensa a mesma coisa, mas vamos ver o desenrolar, né, meus irmãos, que o autor aqui, o comentarista da revista, trouxe para nós. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11, ela diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José, né, vamos dizer assim, alguns dizem até que ele aquele leve trás, né? Tudo que acontecia com os filhos, com seus irmãos, ele levava para o pai. Ou seja, né, ele entregava aos seus irmãos, né, a grosso modo dizer. Mas continuando aqui. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outros sonhos, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Irmãos, até uma certa, vamos dizer assim, uma certa discordância de alguns comentaristas acerca de José, não deveria ter contado o sonho. José deveria ter ficado na dele, ou seja, deveria ter ficado quieto. Mas ele, meus irmãos, na sua inocência, ele conta o sonho, ele conta o seu sonho e ele fala para os seus irmãos aquilo que ele tinha sonhado, e não somente para os seus irmãos e para o seu pai. Eles se indignam, eles ficam indignados pelo fato de toda a família estar prostrado a José, que era o mais novo, ou um dos mais novos, porque abaixo dele era Benjamim. Mas o que nós percebemos é que tudo isso acontece. José, os irmãos dele já viam ele com outros olhos, e ainda mais ele tem este sonho, vamos dizer assim, que todos viriam se prostrar diante dele, até mesmo seu pai, mas o seu pai ficava meio assim, mas guardava tudo aquilo no coração, porque o seu pai conhecia a presença de Deus, sabia do Deus poderoso, que tinha feito uma promessa para Abraão, Isaac, e também tinha feito uma promessa a ele, Jacó. Mas aqui na nossa introdução, a história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. São 13 capítulos que revelam os desígnios de Deus na história de Israel. Nessa lição estudaremos a respeito das crises enfrentadas por José e a sua atitude diante de cada uma delas. Então nós vemos, meus irmãos, que José, ele enfrenta as crises, ele enfrenta as suas crises, mas nós vamos ver que 13 capítulos são reservados exatamente para ele. Do capítulo 37 ao capítulo 50, nós vamos ver que vai falar muito de José, de como ele enfrentou as crises, de como ele teve sabedoria, paciência e muita fé em Deus, sabendo que Deus poderia livrá-lo de qualquer situação.
confiança em Deus. José teve muita confiança em Deus, soube esperar em Deus e mais, meus irmãos, teve obediência naquilo que ele sabia, tinha convicção do que era certo, do que era a vontade de Deus. Então veremos que José não deixou preciosas lições que nos ensinam como nos conduzir nas mais difíceis situações. As adversidades na vida de José contribuíram para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem fielmente. Então, tudo aquilo que acontece na vida de José, Deus permitiu para amadurecer a José, para formar ou acrescentar no caráter de José, para aprimorar as habilidades de José, tanto intelectual como até mesmo física, acerca da sua profissão, porque ele saiu, vamos dizer assim, de um prisioneiro para ser o governador do Egito. Irmãos, isso era muito, porque o Egito naquela época era a potência, vamos dizer assim, mundial do mundo antigo. Então Deus abençoa José, dá capacidade para José, mas para isso ele teve, irmãos, que passar por situações difíceis. Nós queremos a bênção, mas não queremos ser, vamos dizer assim, aperfeiçoados para alcançar a bênção. Imagine se Deus tivesse dado a bênção para José no começo da sua trajetória. Será, irmãos, que ele conseguiria, vamos dizer assim, administrar a bênção? É claro que não, irmãos. Tem muitas coisas que Deus quer dar para nós, que nós precisamos aprender a amadurecer, aprender a esperar em Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a estar na sua presença. Deus, ele não concede a bênção dele para nós quando nós estamos de qualquer maneira. Pelo contrário, irmãos, ele quer que a gente amadureça e viva uma vida de esperança. Amém? E aqui, meus irmãos, dos sonhos e muitas crises. 2 sonhos e muitas crises. A família de José. Jacó era pai de José e sua família era constituída pelos filhos de Léia, os filhos de Raquel, José e Benjamim. Isso era a família de José. Jacó, vamos dizer assim, teve 4 esposas, né? Léia, Bila, Zilpa e Raquel. Então cada uma delas ele teve filhos. De Léia ele teve 7 filhos, de Bila ele teve 2, de Zilpa ele teve 2 e de Raquel ele teve 2 filhos, né? Então nós percebemos, irmãos, que Deus ele abençoa José poderosamente. Então nós percebemos, irmãos, que Deus vai aperfeiçoando a José. Deus vai aperfeiçoando a José. E quando aqui nós vemos, eu até estou dando uma olhada aqui, e nós vemos que Léia teve 7 filhos, porque uma dos filhos de Léia era uma moça chamada Diná. Quando teve aquele problema com os siquemitas, Diná, o homem queria tomar ela para si, e aí eles se levantaram, mataram as pessoas da cidade, teve aquela confusão. Mas a nossa lição aqui falando sobre José, nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele abençoou José, mas o seu pai o presenteia com uma túnica. Então nós percebemos, irmãos, que é meio complicado, porque na cara dura já Jacó, ele tem uma preferência por um filho, e que nós vivemos nesses dias é que os pais muitas vezes dizem que não tem preferência pelos filhos. Mas sinceramente, irmãos, às vezes acontece não que tenha preferência abertamente, não, mas é que às vezes, vamos dizer assim, tem mais contato com aquele filho, né? Tem mais afinidade com aquele filho. Aquele filho ele tem mais amizade com os seus pais, então fica fácil para poder, vamos dizer assim, ter essa amizade, ter este contato. Mas aqui José tinha uma preferência também de Jacó por José, porque José era filho da sua velhice e outra, ele era filho daquela mulher a qual ele amava, Raquel, a mulher que ele amava, que ele trabalhou 14 anos por Raquel. Mas o que nós vemos? Deus ajudando José. E diz aqui, ó, o favoritismo de Jacó, como nós dissemos, por José, gerou algumas crises na família. Uma família dividida não pode resistir às crises. Por isso, abençoou seus filhos de modo altruísta, igualitário, evitando qualquer tipo de preferência. Então, é bom você que tem mais de um filho, vamos dizer assim, eu tenho só um, mas você que tem mais de um filho, né, ter jogo de cintura para poder lidar com essa situação, porque é complicado um filho achar que o pai gosta menos dele do que o outro, né? Eu acho que é meio que desagradável, porque os filhos, é bom que todos eles, né, tenham esse amor pelo pai. Eu sei que tem muitos pais que conseguem dividir isso, mas outros, infelizmente, não conseguem administrar. E nós vemos, pessoal, principalmente quando o pai casa com a sua mãe,
ou vice-versa, e já tem um filho antes vamos dizer assim, de ter esse matrimônio, às vezes leva o filho para poder, vamos dizer assim, viver a vida com uma outra pessoa, e nasce um filho nesse casamento, às vezes, meus irmãos, é muito triste, porque a preferência é gritante. Então, se você aceitou, de repente, eu sei que está fora da lição, mas abrindo um parênteses, você que aceitou, de repente, ter contato com essa mulher, ou essa mulher ter contato com esse moço, ou com esse jovem, ou com esse senhor, entendeu? Ou com esse, melhor dizer, com este homem, é bom entender que é o seu filho também, entendeu? Então, nós temos que respeitar uns aos outros. E o seu filho, claro, você vai dar atenção para ele, mas nunca deixar essa preferência gritar, como os muitos fazem. Mas vamos continuar aqui. A inveja dos irmãos de José. O que fez com que os seus irmãos de José fossem tomados pela inveja e o ódio? Existem duas razões principais. A primeira está no fato de José denunciar o pai e as más ações cometidas por seus irmãos. Então nós vemos que a inveja dos seus irmãos para com José já vinha, porque pelo fato de José ser, vamos dizer assim, o ditado popular não leve trás, o seu pai já tinha um amor por ele natural, mas ainda mais por isso tinha uma confiança também. O que acontece? Nós percebemos que aqui os irmãos dele já estavam invejando ele pela proximidade que ele tinha com o pai, porque pelo pai ter feito uma túnica de várias cores pela preferência. Então, um capítulo antes nós vemos, ou numa referência antes nós vemos o quê? Que não é legal fazer isso. Mas aqui gerou até uma inveja com os irmãos, e uma inveja terrível, irmãos, de querer matar o seu irmão de sangue pelo fato de ser o querido do pai. Mas aqui, pulando aqui, é importante ressaltar que, embora a família de Jacó estivesse enfrentando a crise do favoritismo, do ódio, da inveja e da falsidade, ela era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Deus não pensa como nós e não julga segundo os critérios humanos. Sua justiça e seus desígnios são perfeitos, embora sejamos injustos e imperfeitos. Deus ama todos iguais. É que nem nós estamos falando, irmãos. Nós temos que amar os nossos filhos de forma igual, mas é claro, às vezes você tem mais afinidade. O filho, vamos dizer assim, tem mais amizade com o pai ou com a mãe. Então a relação fica mais fácil. Mas o amor tem que ser igual para todos. Tem que ser igual para todos os filhos, o amor. Então, continuando aqui o 3, os sonhos de José. Certa noite, Deus deu a José um sonho. E moço precipitadamente contou seus sonhos a seus irmãos. Nem sempre podemos partilhar todos os nossos sonhos. Então nós vemos, irmãos, que é difícil, porque nós vivemos num mundo onde às vezes Deus quer nos abençoar, quer nos usar, e às vezes Deus nos revela coisas para nós, da sua soberania, para nos abençoar, que a gente sabe que vai acontecer, e quando você conta para alguém, gera uma inveja, gera um ódio daquela pessoa, né? E o que nós vemos? Aqui não foi diferente. Os seus irmãos com inveja de José. Por quê? Porque José foi precipitado. Como nós falamos no começo, José não deveria ter falado o seu sonho aos seus irmãos. Ele não deveria partilhar aquilo que Deus tinha, porque não era o tempo. Mas mesmo assim, Deus permite que ele diga. Mas aí depois nós vemos o resultado que foi. José perseguido pelos seus irmãos pelo fato de ter tido sonhos. E no mundo antigo eles levavam muito a sério essas questões de sonhos. Sonhos era nada mais nada menos do que uma revelação nítida acerca daquilo que iria acontecer no meio da família. Mas aqui, se Deus tem dado a você um sonho, guarde em seu coração e aguarde, pois no tempo do Senhor se cumprirá. É bom, meus irmãos, certas coisas a gente não fale, porque às vezes, claro, José passou porque tinha que passar, mas a gente vê, será que tanto ódio assim dos seus irmãos, será que de repente algumas coisas não poderiam ter sido encurtadas na vida de José, né? Mas no começo você falou que Deus forja, Deus prepara, mas tem coisas que a gente passa na vida que são desnecessárias, porque às vezes a gente tem a língua grande, a boca grande e fala o que não deve na hora que não deve, principalmente para quem não deve. E às vezes Deus dá para nós um sonho para nos abençoar, para nos ajudar, e a gente já vai contando, a gente já vai falando. E muitas pessoas às vezes não entendem, né? Não entendem o trabalhar de Deus na nossa vida. É necessário nós pensarmos o seguinte: tudo aquilo que Deus dá para nós guardarmos e esperarmos a sua vontade. Porque é necessário. Deus quer que a gente esperemos a sua vontade. E nós temos que ter segredos com Deus, né? Porque a gente fica contando os nossos segredos para os outros,
e esquecemos que nós temos que ter segredos com Deus. E aqui no 2, aqui, a crise da cova e da escravidão. José é vendido como escravo. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos até Siquém. José foi até lá para ver tudo estava bem. Mas chegando ali, descobriu que seus irmãos tinham ido a Dotã. Quando os irmãos de José viram que ele vinha se aproximando, decidiram matá-lo. Então, olha a situação que chegou. Os seus irmãos querendo matar o seu irmão mais novo. Irmãos, na cultura antiga, ou até mesmo na nossa cultura, nos dias de hoje, nós sabemos que o mais velho tem que proteger o mais novo. Meu pai me ensinou assim, você tem que proteger o seu irmão mais novo. E meus irmãos mais velhos, também você tem que proteger o seu irmão mais novo. Eles deveriam proteger José. Mas o que eles estavam querendo? Matar José. Isso foi no seu coração. E nós vemos aqui que Rúben não aceitou tal ideia e aconselhou aos irmãos a jogar José em uma cova. Por quê? Para aplacar o furor dos seus irmãos e sabendo, jogasse numa cova, depois resgatava ele e ele ficava vivo. Mas percebe, irmãos, que coisa. Por causa de bênção, de repente Deus querendo abençoar José, os seus próprios irmãos o querem, vamos dizer assim, matá-lo, né? Então nós vemos que Deus, ele livra José, usa Rúben para poder livrar José. Mas nós vemos que mesmo assim ele foi vendido, ele passou pelo que passou. Mas olha o ódio dos seus irmãos. E aqui os irmãos de José tomaram sua túnica e mancharam com sangue. Então isso foi um jeitinho de eles dizerem que uma besta fera matou. Então nós vemos que ele foi vendido, assim como alguém faz até alusão acerca de Jesus, assim como Jesus foi vendido, José foi vendido, ou José foi vendido, Jesus foi vendido. Então até faz uma, vamos dizer assim, querer fazer vamos dizer assim, uma analogia, como nós estamos falando, acerca de Jesus, é um simbolismo acerca do sacrifício de Jesus, que ele foi entregue, né? Ele foi vendido por 30 moedas, e nós vemos aqui que José foi vendido por 20 moedas. Mas o que nós vemos? Um homem sendo vendido por aqueles que deveriam protegê-lo. E lá, quando Jesus, falando agora que nós falamos de Jesus, o povo, os seus patrícios, vamos dizer, os seus conterrâneos, ou os seus irmãos, ou os seus, vamos dizer assim, da sua própria nacionalidade, deveria proteger. Mas não, eles entregaram Jesus aos romanos para ser crucificado. Então perceba, irmãos, o que a inveja não faz. Aqueles que deveriam proteger são aqueles primeiros que entregam a pessoa por inveja. Então aqui, o ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e dor na família. Quiseram enganar seu pai, levaram uma túnica lá toda rasgada, cheia de sangue, falando que uma besta fera matou ele, mas eles tinham vendido, e eles nem precisavam daquele dinheiro, porque eles tinham muito em condições financeiras para poder suprir, nem precisava do dinheiro. Mas o que nós vemos aqui, depois, a inveja sempre produz tristeza e dor na família. Quanto tempo Jacó ficou triste, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma, porque perdido o seu filho, não somente o seu filho, mas o seu filho querido, que é tudo bem, que a gente vê que é uma forma errada de mencionar, mas é a verdade, é o que está na Bíblia. Mas o que nós vemos? Que por inveja e tristeza se destrói uma família, e é a família que se destrói a si mesma. José na casa de Potifar. José foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito. Chegando ali, os mercadores o venderam a Potifar, um dos oficiais de Faraó. No entanto, Deus estava com José. Então nós vemos que com tudo isso ainda Deus continuou com José, porque ele cometeu um ato que não deveria ter cometido, falou que não deveria ter falado, na hora que não deveria ter falado, para as pessoas que não deveria ter falado. E depois ele vai para a casa de Potifar, mas mesmo assim Deus, né, protege José. E aqui, o Senhor não abandona diante das situações diversas. José alcançou graça e favor aos olhos de Potifar, e este o colocou sobre tudo que possui. Então, tamanha era vamos dizer assim, a confiança de Potifar acerca de José, né? Deixou a sua casa para José governar. Então nós vemos que José não era qualquer pessoa. José era um homem digno de confiança, era um homem que se sobressaía, um homem que se destacava no meio dos outros. Imagine um homem deixar a serviço de um escravo de outra nacionalidade governa da sua casa, confiar extremamente a sua casa. E aqui, continuando aqui, José prosperou na casa de Potifar. Nós vemos que José ele prospera, como nós estamos dizendo. Potifar deixa tudo na mão de José. Mas aqui embaixo, aqui, Deus estava com José, mas a crise mais uma vez o alcança. A mulher de Potifar,
que não tinha escrúpulos nem de decência, procurou seduzir, mas ele era fiel a Deus e ao seu patrão. Nós vemos José sendo, vamos dizer assim, confiando em Deus e sendo extremamente, irmãos, extremamente digno de confiança, digno de ser respeitado. O seu patrão o tratava, vamos dizer assim, com grande respeito e colocou tudo na mão dele. Mas o que acontece? A crise o alcança mais uma vez. A mulher de Potifar, vendo um homem jovem, provavelmente José era muito bonito, e quis seduzi-lo. E nós vemos que José não deixa, não aceita, e ele deve ter pensado, eu prefiro ir para a cadeia do que ser amante dessa mulher. E se a gente olhar na vida espiritual, né, se José não tivesse, vamos dizer assim, tido sabedoria e paciência, ele apenas seria o amante da mulher do seu Senhor e não conseguiria alcançar a bênção que Deus tinha dado para ele. Então ele tinha seus padrões, ele tinha suas convicções e ele guarda a palavra de Deus e ele cumpre. E nós vemos, Potifar ouviu a acusação mentirosa de sua esposa contra José e o mandou para a prisão, onde estavam os oficiais de Faraó. José venceu a tentação, mas foi para a prisão. Irmãos, venceu a tentação, nós sabemos que ele saiu nu, né, fugiu nu ali da presença de todos e pegaram ele. Mas com certeza Potifar conhecia sua esposa, mas como ele não queria levar uma fama, ou de repente não queria ser um homem frouxo, o que ele faz? Ele prefere prender José, né? Mais uma vez José sofre e Deus ensina. Mas aí foi permissão de Deus, irmãos. Porque é melhor às vezes a gente ser preso do que ceder à tentação. É melhor ser taxado, ridicularizado, do que ceder à tentação. E aqui no 3, sabedoria para administrar a crise. 1. José é abençoado por Deus na prisão. José é injustamente lançado na prisão, porém Deus estava com ele e ajudaria mais uma vez. Havia um propósito maior para a sua vida. Esse propósito já havia sido revelado em seus sonhos. Então Deus sempre abençoou José aonde ele passava. Deus sempre cuidou dele, né? Nós vemos que até mesmo na prisão, Deus cuidando dele, ele interpreta os sonhos, ele é usado, ele é reconhecido, e depois ele interpreta os sonhos de Faraó, Deus abençoa. Mas aqui, o que acontece? Ele chega na prisão e de repente pensa que está esquecido por Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, aleluia, Deus não se esquece de nós. Quando nós colocamos nossos corações, fazemos a vontade de Deus e sermos fiéis a Deus, Deus não se esquece de nós. Deus não vai se esquecer de mim, Deus não vai se esquecer de você. Fique tranquilo, fique em paz, porque Deus cuida de nós. E aqui, a mão de Deus estava estendida a abençoá-lo, por isso por onde ele passava era bem sucedido. José sempre foi abençoado, bem sucedido, sempre prosperou na sua vida. Mas eu vou dizer, mas na prisão prospera? Claro, maturidade. A maturidade traz a experiência faz a diferença. Porque tem muita gente que é idoso, muitos são idosos, mas não tem maturidade porque não sabe colocar sua experiência em prática. José foi diferente, ele coloca sua experiência em prática. E aqui no 2, José e os 2 oficiais de Faraó. José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. Ali se encontrou 2 presos que serviram a Faraó. Um copeiro mora e o padeiro mora. Nós conhecemos a história, irmãos. Ele interpreta o sonho dos 2. E um acaba sendo absolvido e o outro acaba deixando, um acaba morrendo. Então José, ele traz a revelação do sonho exatamente na íntegra. E exatamente o que acontece. Um vai servir o rei e o outro vai morrer. Mas o que nós vemos? Aquele que José, ele traz a revelação, mas ele se esquece. Mas no tempo certo, ele se lembra. Ao padeiro mor disse que dentro de 3 dias seria executado. Tudo aconteceu do jeito que José havia dito. E ao copeiro mor, ele voltou ao seu serviço. Deus usando José maravilhosamente, poderosamente, glória a Deus, aleluia. O 3, a prisão no palácio de Faraó. Da prisão ao palácio de Faraó. Faraó também teve 2 sonhos. Nós conhecemos o sonho, irmãos. Não vou nem ler. Das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E ninguém conseguia
trazer a revelação daquele sonho. Agora imagine, irmãos, se José tivesse pecado, não tivesse tido a confiança em Deus, será que Deus, vamos dizer assim, concederia para ele tamanha revelação, tamanha riqueza do céu, né? Então perceba, irmãos, que nós, muitas das vezes, a gente está sujeito a desanimar, a deixar a fé, a deixar as coisas de Deus, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus não se lembra de mim, Deus não quer saber de mim, mas Deus só está nos observando. Assim como ele fez com José. E no tempo certo, Deus exaltou José. E eu acho lindo, irmãos, uma coisa também, que Deus exaltou José e José não age com vingança. José age com benignidade, com fé em Deus, com mansidão, com calma, com paciência. E tudo aquilo que ele aprendeu, ele soube entender que tudo foi permissão de Deus. Deus permite tudo na vida dele para quê? Para que ele amadurecesse, para que ele crescesse e fosse ricamente abençoado. Aprendemos com José que o sofrimento pode moldar nosso caráter e levar-nos a ser bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. O sofrimento nos ensina a lidar com circunstâncias adversas. Cada episódio na vida de José fazia parte dos desígnios de Deus. Cada coisa que acontece na minha vida. Isso, claro, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e as coisas acontecem naturalmente. Claro, tem muitas coisas que acontecem que a gente procura. Até José, de repente, procurou uma frustração, falando sonhos para o seu irmão. Eu creio que não era da vontade de Deus, nós sabemos que não era mesmo. Mas ele mesmo assim ele fala, mas Deus mesmo assim ainda tem misericórdia da vida dele, né? Mas aqui nós percebemos que tudo que acontece na nossa vida, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, tendo fé em Deus, tudo tem um propósito. Se você está vendo alguma coisa acontecendo na sua vida que de repente está fora do comum, saiba que tem um propósito. Conclusão: todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano divino são para nos ensinar. Deus preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça das coisas de Deus. Faça como José, nas humilhações, nas dificuldades. Lembre-se de Deus, não murmure, confie. É necessário nós confiarmos, porque Deus só concede as suas riquezas sobrenaturais e eternas para aqueles que são fiéis, para aqueles que esperam em meio às adversidades, e mesmo de repente estando frustrado, porque José podia ter feito, ninguém está vendo mesmo, podia ter tido relações com a esposa de Potifar. A Bíblia não relata, meus irmãos, mas quantas vezes pode ser que ela tivesse seduzido a José? Quantas vezes José não foi seduzido por aquela mulher? Mas nós vemos que José, ele consegue vencer a tentação, e é necessário nós fazermos assim. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Você que não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.